Oh, glórias a Deus. Abra sua Bíblia no tema da leitura oficial, livro do profeta Joel, capítulo 2, a partir do versículo de número 25 até o versículo de número 28. Repita comigo: o desafio de ser cheio do Espírito Santo. O texto diz assim: devolverei tudo o que vocês perderam, quando eu mandei as enormes nuvens de gafanhotos, que, como exército, destruíram as colheitas. Vocês terão comida até não querer mais, e louvarão o Senhor seu Deus, que derramou tantas bênçãos sobre vocês. E o meu povo nunca mais será humilhado. Vocês ficarão sabendo que eu estou com vocês. Saberão que eu, o Senhor, sou o seu Deus, e que não há nenhum outro Deus. E o meu povo nunca mais será humilhado. Vamos ler esse versículo no 3, 1, 2, 3. O Senhor diz ao seu povo: depois disso, eu derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Quem pode dizer amém? Amém. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça por um instante. Senhor, eu quero te louvar e te engrandecer, ó Pai, por tudo quanto nós já ouvimos neste lugar, nesta noite. Pelo Senhor falar conosco através dos louvores, Pai, que engrandeceram o teu nome. Pelo Senhor nos permitir de te adorar através dos nossos recursos. Eu quero te pedir, ó Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, que nesta hora, Pai, o Senhor venha falar ao coração de cada um que entrou aqui neste lugar, ou esta pessoa que está nos assistindo de casa agora, Senhor. A minha oração é, Pai, que enquanto eu ministro esta palavra, o Senhor venha quebrar cadeias, o Senhor venha derramar bênçãos no meio da tua igreja. Talvez aquele que entrou aqui em busca de uma resposta, Pai, que esta palavra seja a resposta a este coração. Ou alguém que entrou enfermo aqui, eu declaro, Pai, que já está curado para a honra e glória do teu nome, Jesus. Alguém, Pai amado, que entrou abatido, angustiado, que esteja nos vendo de igual forma, Pai, eu quero orar e pedir que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, venha trazer ânimo, venha trazer força, venha trazer paz a este coração para a glória do teu nome, Senhor. A Bíblia diz que aonde o Espírito está, ali a liberdade. E eu sei que o Senhor está no nosso meio, Pai, e tem a liberdade de falar em cada coração. Se porventura entrou alguém aqui que ainda não entregou a vida a Ti, Pai, que esta manhã, esta noite, melhor dizendo, assim como foi pela manhã, possa ser uma noite de aceitação. Se tem alguém aqui afastado dos Teus caminhos, que de igual forma seja uma noite de reconciliação. Ó Santo Espírito, fala ao coração desta pessoa, Pai, e que nada venha impedir de nós entendermos e tomarmos posse da Tua palavra. Que nós possamos sair daqui cheios da Tua graça, do Teu poder e do Teu Espírito, ó Pai. De mim eu não tenho nada e não posso nada, porque não sou nada, mas o Teu Espírito que habita em mim pode liberar uma palavra para abençoar esta igreja uma vez mais para a glória do Teu nome, Pai. É assim que eu oro com os meus irmãos, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Repita uma vez mais em alta voz: o desafio de ser cheio do Espírito Santo. Nós vivemos numa época que a correria ela é geral. Todos nós temos muitos afazeres, todos nós temos muitas responsabilidades, e despertamos pela manhã, começamos as nossas atividades, e muitas vezes não nos apercebemos que a importância de termos contato ou intimidade com Deus. Às vezes achamos e levamos a vida da forma que ela é, na nossa correria, e acordamos, fazemos as nossas tarefas, e quando chega no final da tarde, muitas vezes não tiramos nenhum tempo para estar com Deus, não tiramos momentos para ter intimidades com o Senhor. E por causa desta vida que podemos dizer que é uma vida com muitas atividades,
uma vida onde a informação está diante de nós, onde todos os fatos estão diante de nós. Quando nós não damos a devida importância de ter um tempo com o Espírito Santo de Deus, isso vai gerar o quê? Isso vai gerar um distanciamento daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Consequentemente, por não termos momentos de intimidade com Deus, isso vai gerar em nós o que? Fraqueza espiritual. Isso vai nos levar a uma vida de perder o alvo, porque a tradução da palavra pecado no original é errar o alvo. E a gente começa a errar o alvo quando a gente inverte as nossas prioridades, onde a gente esquece que a palavra de Deus, ela não pede para nós que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, mas a palavra de Deus nos ordena. Deus, Ele fala através do teu servo, o apóstolo Paulo, uma palavra que é muito verdadeira, que é uma ordem. Quando nós lemos o que Paulo escreve, o que está escrito lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, põe para mim na tela. Paulo, ele está orientando os crentes, ou dando uma afirmação, uma ordem aos crentes: sejam cheios do Espírito. Ele fala: ei, é momento de você não se embriagar com vinho, mas é hora de você se encher do Espírito de Deus. Olha o que o texto diz, vamos ler no 3 em alta voz, 1, 2, 3. Não se embriague, pois a bebida levará vocês à desgraça. Fala forte. Mas encham-se do Espírito de Deus. Não é um favor que Deus está pedindo para mim e para você. Por favor, se for possível, se encha do Espírito Santo. Se você tiver um tempinho lá no seu dia, na sua agenda, ore, se encha. Não é isso. Deus está falando: ei, deixa as coisas do mundo onde há contenda. A embriaguez tira a lucidez da pessoa, tira vamos dizer assim, o controle da pessoa. Mas Deus está falando: mas o que eu quero para os meus filhos, para as minhas filhas é o seguinte: o teu foco a partir de agora é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque quando você é cheio do Espírito Santo, o teu foco é diferente. O teu foco está em viver sob a direção contínua do Espírito Santo. E quando você vive uma direção contínua do Espírito Santo, você leva uma vida piedosa. Você leva uma vida onde o fruto do Espírito, ele está em você. Quando você é cheio do Espírito Santo, você consegue resolver os conflitos mais facilmente. Quando você é cheio do Espírito Santo, aquele problema que você enfrenta no seu dia a dia, já não é um grande problema, porque você sabe que pela capacitação do Espírito Santo de Deus, Deus te dará força para você ultrapassar esta dificuldade, e você avançar naquilo que você precisa avançar. Eu sempre falo que o crente que não se importa em ter intimidade, que não se importa em ser cheio do Espírito Santo, ele vive problemas e conflitos em todas as áreas da vida. Eu até falei pela manhã, é engraçado, né? Porque tem muitos casais, todos os casais, irmãos, em algum momento do casamento vai discutir, vai ter discórdia. Não tem nenhum aqui casal que fala: pastor, eu nunca discuti na minha vida. Não existe isso. Mas há momentos que no casamento, que você começa, quando você não está cheio do Espírito Santo, você começa a discutir por qualquer motivo, por qualquer coisa. É a chave que foi trocada do lugar, é a tua roupa que trocou ali, não está naquele lugar, é o teu documento que você não consegue achar. Tudo começa a viver motivo para discussão. Eu até brinco, falei com a pastora, né? Mulher, quando está brava comigo, fala: então vamos quebrar o pau hoje em casa. Mas antes de a gente quebrar o pau, vamos orar meia hora para ver se depois de orar a gente começa a quebrar o pau. Não consegue, irmão, porque quando você começa a orar, o Espírito Santo de Deus começa a te encher. E quando ele começa a te encher, você começa a falar: o errado na história sou eu que preciso mudar. É você que vai pedir perdão para ela, e no final é só love, glória a Deus e aleluia. Eu posso ouvir um glória a Deus nesta igreja. Então tem muita coisa que você resolve, não é no braço da tua força. Tem muita coisa que você vai resolver, é cheio do Espírito Santo. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala: Deus não te pediu um favor, mas Deus te deu uma ordem. Pega na mão dele bem alto, levanta aí e diga assim: Deus nos pediu, seja cheio do Espírito Santo. E é isso que eu quero já começar a declarar sobre a tua vida nesta noite. Que tem coisas que só vão mudar quando você abrir o teu coração e começar a se encher das coisas de Deus.
quando você começar a se encher da presença do Espírito Santo de Deus, pode ter certeza que aquilo que está fechado será aberto. Pode ter certeza que aquela enfermidade vai sair da tua casa, da tua vida. Pode ter certeza que esta situação que você está vivendo na tua casa, Deus vai mudar, porque você vai vencer cheio da presença do Espírito Santo. E quando nós lemos aqui o texto de Joel, a história da Bíblia vai nos contar a respeito desse profeta. Joel, ele profetizou no reino de Judá. A história da Bíblia vai dizer que Joel, ele era filho de um homem chamado Petual. Ele vivia em Judá, vivia alguns tempos também em Jerusalém. E a grande verdade, quando nós olhamos para Joel, é que a sua profecia, ela não está diretamente ligada ao rei da época. Você vê que quando Isaías é chamado para o ministério profético, ele diz, ele fala, no ano que morreu o rei Uzias, ele associa um rei no mover profético que estava sobre a vida dele. Outros profetas também fazem da mesma forma. Mas Joel, ele não associou sua profecia a nenhum rei, a nenhum momento da história de governo. Mas na verdade, as profecias que Joel liberou, nós podemos entender como belas poesias literárias. E as profecias de Joel estão divididas em duas partes. Repita comigo, duas partes. A primeira parte da profecia de Joel, ele chama o povo a uma lamentação, um arrependimento. Ele começa a se basear ali, aquela terrível seca, através da praga de gafanhotos que trouxe uma desgraça sobre o povo de Israel. Joel comparou aqueles gafanhotos a um exército invasor, dizendo, abre aspas, eles atacam como os guerreiros, eles escalam as muralhas como os soldados. Se a gente for olhar para as primeiras profecias de Joel, parecia o que? Uma profecia apocalíptica, uma profecia do fim do mundo. Mas é fato que nós conseguimos também olhar que a segunda parte da profecia de Joel, ele começa a contrastar contra a primeira. Ele começa a falar o contrário, porque se na primeira parte ele está falando da escassez, se ele está falando justamente da destruição que veio sobre o povo de Israel, na segunda parte ele começa a falar de promessa. Repita comigo, promessa. Repita comigo, perdão, redenção e esperança. E é isso que me encanta, porque Joel, ele começa a profetizar e confrontar os seus ouvintes, dizendo, ei, vocês estão arrasados por tudo que vocês estão vendo da destruição que está acontecendo neste povo, mas eu venho convidar vocês para um novo momento. Ele começa a profetizar assim, abre aspas, rasguem o coração e não as vossas vestes. O que ele estava querendo chamar a atenção do povo? Ele estava dizendo, ei, para de viver de aparência. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim, pare de viver de aparência. Fala para ele, porque a verdadeira transformação vem primeiro de dentro para fora. Hoje Deus está falando, eita, chega de viver de aparência. Hoje Deus está falando, eu quero ver quem é você, porque eu te conheço, eu sei quem é você por dentro e por fora. Mas a primeira mudança para aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, começa aqui dentro, começa uma mudança radical, porque quando o Espírito Santo de Deus encontra liberdade, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Levante a tua mão que eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Hoje Deus está falando, a mudança verdadeira vai começar de dentro. E eu quero profetizar através do Espírito Santo de Deus esta palavra, que hoje você vai voltar a sentir a presença dEle. Hoje você vai voltar a ser renovado na presença do poder do Espírito Santo. Hoje você que há tempo não sentia mais a graça, a presença, a glória, hoje Deus está falando, se eu encontrar um coração aberto, se eu encontrar uma vida com um coração aberto, eu vou começar a transformar, porque eu vou derramar o meu Espírito sobre a tua vida. E se tem alguém que crê, dá um brado de glória e exalte a este Deus.
Deus está cansado de performance religiosa. O que é performance religiosa? É a gente colocar esta roupa muitas vezes, é colocar uma Bíblia debaixo do braço, entrar no carro e vir para a igreja, mas quando passa por esta porta o coração está doente, não consegue perdoar, não consegue olhar para o irmão que está do lado, não consegue ter a paz de Deus, porque está vivendo alguma situação na tua vida. Isso é somente uma performance religiosa. Mas hoje Deus nos trouxe aqui e falou: o desafio é: seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito Santo. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga assim: é tempo de verdadeiramente se voltarmos a Deus. Eu vim liberar essa palavra. Você não veio aqui somente para uma mera prática religiosa. Não. Você veio aqui porque Deus, Ele quer mudar a tua história e quer mudar a tua vida. A gente tem que começar a vir para o culto como se fosse o último culto antes do arrebatamento acontecer. Isso aqui não é um encontro social que você veio ver o teu amiguinho, a tua amiguinha, não é que você veio, que eu gosto de estar lá, porque o ambiente é bom, a música é boa. Você veio aqui para adorar aquele que é, você veio aqui para receber o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. A gente tem que parar, muitas vezes, de viver essa performance gospel. Mas a grande verdade é, repita comigo: eu preciso, a cada culto, a cada reunião, rasgar, não as minhas vestes, mas o meu coração. Porque se você rasgar o teu coração, meu irmão, você não aguenta ficar num lugar, num ambiente igual a esse, que quando vai exaltando ao nome do Senhor, você começa a receber aquela presença do Espírito Santo, e daqui a pouco você se esquece daquela dificuldade, você começa a dar glória, exaltar, glorificar, você começa a se esquecer dos problemas, e aí o Espírito Santo de Deus vai te enchendo, vai te enchendo, vai te enchendo, e vai falando: ei, eu sou o Deus que muda a tua história. O grande fato que Joel, ele profetiza uma das grandes promessas que foi feito para o povo de Deus, para o povo de Israel, que foi o que? Repita comigo: a efusão do Espírito Santo, ou o derramamento, repita comigo: o derramamento do Espírito Santo. É por isso que você leu aqui comigo no começo, e na verdade você leu aqui no começo do culto e agora, o versículo de número 28. Repita comigo: o Senhor diz ao seu povo: depois disso derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. E quando se cumpriu isso, segundo a história da Bíblia? Se cumpre justamente em Atos capítulo de número 2. Quando você vai ler a história da igreja primitiva, você lê lá em Atos Pedro atestando e reafirmando que o cumprimento desta profecia de Joel aconteceu no dia dos Pentecostes. Se você colocar aí para mim na tela, para a gente ler aqui como igreja, coloca Atos capítulo de número 2, versículo de número 16 ao versículo de número 21, coloca aí para mim na tela, por gentileza. Atos capítulo de número 2, do versículo 16 ao versículo 21, vamos ler? 1, 2, 3. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus: derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Verso 18, vamos lá. Sim, eu derramarei o meu Espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias
o Espírito Santo já foi liberado sobre a mim e sobre a tua vida. Há algumas doutrinas que são pregadas, e uma delas é a doutrina do cessacionismo, que é o quê? Que os dons do Espírito se cessaram com os apóstolos. Os apóstolos morreram, se acabou a manifestação do Espírito Santo de Deus através dos dons, mas pelo contrário, o texto da Bíblia diz que Deus derramaria do Espírito dele sobre todas as pessoas. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala: o mover não foi só para o apostólico, mas é para a tua vida também. Você que veio aqui, é a afirmação da parte de Deus, que através do nome de Jesus Cristo, a manifestação do poder de Deus continuaria acontecendo através da igreja. Não acabou com os apóstolos, o Espírito Santo de Deus continua sendo derramado. Deus continua levantando pessoas para fazer coisas grandes e coisas nobres. Deus continua ainda derramando do seu Espírito sobre toda a carne. É por isso que o evangelista Marcos, ele escreveu, lá no capítulo 16, no versículo 17, versículo 18, põe para mim aí na tela, Marcos capítulo 16, versículo 17 e versículo 18, olha que o texto da Bíblia, ele vai nos relatar, eita glória ao nome do Senhor Jesus, vamos ler? Versículo 17 e versículo 18, por gentileza, do capítulo 16 de Marcos, põe na tela aí por gentileza, para que a igreja possa ler. Vamos ler no 3? 1, 2, 3. Aos que crerem será dado poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Verso 18: se pegarem ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal, e quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão. E sabe como você vai fazer isso? Olha para o irmão que está do teu lado e fala: é através da ação do Espírito Santo que está sobre você. Porque a grande verdade é, oh glórias ao nome do Senhor, a grande verdade é que esta promessa é uma promessa verdadeira, que esta promessa é uma promessa real. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento você vê Deus falando sobre derramar o Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Não só Joel profetizou a respeito do povo de Israel, que se cumpriu em Atos 2, mas também nós podemos olhar para o profeta Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 44 e no versículo de número 3, ele também declara uma palavra poderosa. Coloca aí na tela para mim, Isaías 44, verso de número 3. Ele vai fazer uma analogia de o Espírito sendo como uma água sendo derramada na terra seca. Vamos ler no 3 em alta voz. 1, 2, 3. Vou fazer com que caia chuva no deserto, e com que em terras secas corram rios. Assim também derramarei o meu Espírito sobre os seus descendentes, e lhes darei as minhas bênçãos. O que Isaías ele estava querendo dizer? Ele está usando esta passagem, que a imagem da água sendo derramada sobre a terra seca é uma metáfora da vinda do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque quando a gente estava no mundo, nós éramos terra seca, mas quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos a Jesus como Salvador, e Ele começou a derramar a água do Espírito Santo sobre a nossa vida, e essa água simboliza renovação, simboliza sustento, simboliza a tua vida espiritual. Assim como a água revigora a terra seca, o Espírito Santo de Deus traz renovação para a tua vida todos os dias. Levanta a tua mão, porque eu quero liberar esta palavra.
Hoje tem mais desta água do Espírito que está sendo derramado. Talvez o adversário está dizendo: mas você errou, mas você pecou, você não é digno. Aí Deus está dizendo: eu vou derramar do meu Espírito, a água que traz vida à terra seca, a água que pega essa terra que não dá para plantar. Eu vou derramar o meu Espírito, e a partir de então vai viver, vai nascer, vai brotar, para que o meu nome seja glorificado. Talvez você que está aqui nesta noite, oh glória, você está dizendo: mas pastor, eu orava, mas pastor, eu sentia a presença de Deus quando cantava, quando pregava. Ah pastor, quando eu entrava no culto eu me derramava nas lágrimas, e hoje eu venho aqui ser boca de Deus para dizer: ei, sobre esta terra seca vai descer água, vai descer água, vai descer água. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a promessa ela é real, a promessa é declarada. Joel profetizou, Isaías profetizou, no Novo Testamento, diga comigo assim: João Batista falava dessa promessa. Quando você vai ler lá Mateus capítulo 3 e versículo 11, põe para mim na tela, você vai ver que João Batista, em Mateus capítulo 3 versículo 11, ele reconhece que o batismo que ele fazia era feito com água, que era um sinal externo de arrependimento, mas aquele que viria após ele, Jesus o poderoso, realizaria uma obra mais profunda, uma obra mais poderosa, através do poder do Espírito Santo de Deus. Vamos ler? 1, 2, 3. Eu os batizo com água, para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele é mais importante do que eu, e não mereço a honra de carregar. Ele te batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por isso que quando Jesus foi falar aos discípulos, no capítulo 14 de João, ele vai falar aquele famoso texto dizendo: ei, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito que eu vou vos preparar lugar. E se eu vos for preparar lugar, eu virei outra vez e levarei vocês para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Os discípulos, pensando que o governo de Jesus era um governo terrestre, os discípulos pensando que Jesus ia tirar o governo do Império Romano da cadeira do trono de Israel para sentar e reger a nação de Israel. Mas Jesus começou a falar: o meu governo não é desta terra, o meu governo é do reino dos céus. Eu não sou desta terra, eu só vim cumprir aqui o meu papel, mas o que eu tenho é maior. O que eu tenho é maior. Os discípulos ficam preocupados e olham para Jesus e falam: mas Senhor, se nós não sabemos o caminho. Jesus olha para ele e fala: como vocês não sabem o caminho? Eu vou dar o caminho para vocês. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas os discípulos ficaram perturbados. É quando o próprio Jesus reafirma, fala: tem uma promessa para se cumprir. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala: a promessa é real. Fala para ele: tem uma promessa para se cumprir. Coloca para mim na tela João capítulo de número 14, versículo 16 e versículo 17. Eita glória! Eita glória! Vamos ler? 1, 2, 3. E eu pedirei, e eles dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês, para
só domingo quando você vem no culto que o Espírito Santo está sendo derramado, não. Quando você começa amanhã a tua semana, há o Espírito de Deus em você que cada dia vai fazendo a obra. É segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo, é 24 horas por dia, é todos os meses, são todos os anos até acontecer o arrebatamento. Foi Jesus que falou: eu vou falar com o papai, e o papai vai enviar o Consolador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Pega na mão desse irmão que está do teu lado, levanta bem alto e fala: você não está sozinho. Fala para ele: você não está sozinho. O Espírito Santo está em você. Levanta a tua mão e adora. Só você que tem esse Espírito aí dentro da tua vida, levanta a tua mão e adora, porque Ele vai renovar nesta noite, porque Ele vai te levantar nesta noite, porque hoje coisas novas no mundo espiritual estão sendo liberadas para a glória do eterno Deus, para a glória do eterno Deus. Põe o versículo 17 de João 14. Eita glória! Oh, aleluia! Olha que diz o texto. João 14, verso 17. Eu quero que você leia em alta voz. 1, 2, 3. O mundo olha para essa pessoa que está do lado e fala: agora eu entendi porque você está aqui. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Jesus, aleluia, fala em Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, 49. Jesus fala assim: eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Esperem aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Revestidos de poder. Aí a profecia de Joel vai se cumprir no capítulo 2, porque o texto da Bíblia vai dizer em Atos capítulo de número 2: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Repita comigo: aonde a unidade, a manifestação do Espírito Santo. Fala mais uma vez: aonde a unidade, a manifestação do Espírito Santo. Fala para essa pessoa: aonde há perseverança, a manifestação do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque a promessa tinha sido feita. Jesus falou: fique em Jerusalém, que vocês vão receber a promessa que o Pai falou, o Espírito vai descer. De muitos que estavam ali, os dias foram se passando, e muitos foram deixando e desacreditando daquilo. Isso daí não é para a minha vida, eu vou embora, eu vou retomar o que eu estava fazendo da vida, eu vou voltar para a minha vida pregressa, eu vou voltar e não quero mais saber desta promessa. Mas teve um grupo que falou: não, eu não saio do meu lugar, promessa feita por Deus vai se cumprir, e a promessa é que o Espírito vai ser derramado, que o Espírito será derramado. E aí o que acontece? O texto vai dizer, repita comigo: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Agora põe para mim na tela Atos 2, versículo 3 e versículo 4. Fique de pé, que a gente já está caminhando para o final.
versículo 3 e versículo 4, para você declarar: oh, glórias a Deus. Porque o adversário não quer que você seja cheio do Espírito Santo? Porque você cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, você não vai mais errar o alvo, você vai continuar a avançar. Mas em Atos 2 se cumpre, vamos ler no 3? 1, 2, 3. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Verso 4, em alta voz: 1, 2, 3. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dá. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Olha para esse irmão que está lá, fala: o que Deus tem é para você, meu irmão. Deus tem é para nós. Todos foram cheios do Espírito Santo. Pega na mão dessa pessoa que está ao teu lado, vamos orar. Talvez há pessoas que estão aqui nesta noite, que você cantava, você pregava, e você deixou de fazer isso. Mas hoje o Espírito Santo de Deus me autoriza a liberar deste altar. A glória da segunda casa vai ser maior, viu? Nesta oração que nós vamos fazer agora, Jesus vai renovar crente aqui no nosso meio. Você que não é batizado com o Espírito Santo, Jesus vai batizar crente aqui nesta noite, pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus. Você que era usado por Deus e parou na caminhada, hoje Deus está falando: hoje é noite de renovo, hoje é noite que Deus vai fazer coisas novas na tua história, na tua vida. E se tem alguém que crê nisso, fecha os teus olhos e começa a clamar, começa a falar com Deus agora aí, porque eu quero declarar pelo poder, pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo, que vai haver uma manifestação poderosa da parte de Deus sobre a tua vida, sobre a tua história. Se tem alguém que recebe esta palavra da parte de Deus, eu vou te dar a oportunidade de você levantar a tua voz e começar a adorar a Deus, porque quando você adora, Deus vai derramar a unção, o poder do Espírito dele sobre a tua vida. Oh, Jesus. Olha ele soprando aí, ó. Olha ele soprando, olha ele já renovando aí, ó. Olha ele batizando aí já, ó. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali ao Deus do meu amor
Levante a sua mão bem alto para cantar. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me. Só a igreja cante Espírito. Levanta a tua mão, porque há uma liberação profética neste lugar. Há uma liberação de renovo. Há uma liberação de Deus sobre a vida de muitas pessoas aqui. Vai voltar a pregar na unção. Vai voltar a profetizar. Vai voltar a ter visões, revelações. Vai voltar, recebe, recebe, recebe nesta autoridade, nesta noite. Oh glória. Nosso horário já foi, mas continua nesse ambiente de adoração. Deixa eu falar com você. Talvez você está me assistindo, ou talvez você está aqui nesse culto, que você ainda não entregou sua vida a Jesus. O que é entregar sua vida a Jesus? É abrir espaço para você ser cheio dessa presença, essa alegria que ninguém pode te dar, mas Jesus pode te dar através do Espírito Santo. Ou alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, que está aqui nesse culto nesta noite, e você já voltou a sentir aí a graça e a presença do Espírito Santo. E isso é sinal que Deus falou: eu não abri mão da tua vida. Deus está falando para você: seja cheio do Espírito. Mas tem decisões na nossa vida que ninguém pode tomar por nós. Nós temos que dar o primeiro passo, entregar a nossa vida a Jesus ou reconciliar. E eu falo com você que talvez esteja aqui conosco nesse culto nesta noite. Feche os teus olhos, igrejas. Se tem alguém aqui alguém que está aqui no nosso meio nesta noite,
que você quer tomar essa decisão na tua vida, de entregar a sua vida a Jesus e viver essa experiência com o Espírito Santo. Ou alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, que quer tomar essa decisão nesta noite. Se você está no nosso meio e fala: pastor, eu estou sentindo um negócio tão diferente hoje aqui neste lugar, eu estou sentindo uma coisa que eu nunca senti na minha vida. Isso é o Espírito Santo de Deus já trabalhando em você. E se tem alguém aqui que quer tomar essa decisão, levanta a tua mão direita bem alto, assim que eu vou orar por você, aonde quer que você esteja. Cadê você, a primeira pessoa que quer tomar essa decisão? Se alguém levantou a mão aí, traz aqui para mim, eu quero orar por você. Está aqui esta jovem, aplauda Jesus pela decisão dela. Cadê você, a segunda pessoa? Cadê você, a segunda pessoa? Você não pode resistir à voz do Espírito Santo de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. Hoje Deus está chamando mais alguém. Cadê você, a segunda pessoa que quer tomar essa decisão? E agora eu estou falando com você que se distanciou da casa de Deus. Você tentou andar por outros caminhos, mas você sabe que Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você ser cheio do Espírito Santo dele. Cadê você, a segunda pessoa? Sai do teu lugar, porque o nosso horário já foi. Eu não quero insistir mais, mas hoje Deus quer quebrar esta cadeia. Hoje Deus quer quebrar esta cadeia. Sai rapidinho do teu lugar, você é a segunda pessoa, rapidamente, porque Deus está falando com alguém aqui nesta hora. E vai ser renovada hoje para a glória do Eterno. Oh glória, oh, cadê você, a terceira pessoa? Enquanto você levanta a tua mão para dar glória, o Senhor vai quebrar cadeias ainda neste lugar. Levanta a tua mão e dá glória e recebe da presença, porque cadeias ainda vão ser quebradas, cadeias estão sendo quebradas. Cadê você, a terceira pessoa? Sai rapidamente do teu lugar e vem. Sai rapidamente do teu lugar e vem, porque Jesus está te chamando. Não deixa para amanhã, porque o dia de amanhã só pertence a Deus. Estende as mãos para cá, vamos orar por essas duas vidas. Jesus, como eu quero te louvar, papai. Como eu quero te adorar, pai, por essas duas irmãs que vieram diante do teu altar, pai. Fazer esta aliança contigo, ó Espírito da verdade. O Senhor é o Deus. Chegou aqui a terceira, porque cadeias estão sendo quebradas. Pode dar glória. Eu oro pela vida deste jovem também, Jesus. Que os pecados de cada um deles sejam perdoados, ó Pai. E que a partir de hoje eles venham viver a plenitude do Teu Espírito, ó Pai. Como igreja nós declaramos, ó Pai, como igreja nós declaramos, Senhor, como igreja nós declaramos, Espírito da verdade, nós declaramos um novo tempo, Senhor, um novo mover do Teu Espírito sobre a vida de cada pessoa, para a glória do Teu nome, Pai. É assim que nós abençoamos esses irmãos como igreja, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Aplauda o Senhor Jesus pela decisão deles.